Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o nosso cantinho especial para o nosso encontro com a Palavra de Deus. E hoje eu quero saber, como que você reage diante de uma situação de medo? Você fica paralisado? Você fica sem conseguir pensar? Você fica sem reação? Seu coração acelera? Sua mão fica suando frio? Se você já perdeu muitas oportunidades na sua vida por causa do medo, se você já deixou muitos planos para trás por causa do medo, medo de arriscar, medo de perder, medo de fracassar, medo de ser julgado pelos outros, se você quer vencer esse medo que tem paralisado você, mas não sabe como, então não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu café, o seu chazinho e fique ligado, porque o tema de hoje é Faça com medo. Então vem pra cá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um texto que está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Eu não vou ler agora o texto, mas depois você vai lá na sua Bíblia e confere essa história. Esse texto fala que depois da morte de Moisés, Deus falou com Josué que ele seria o seu sucessor, o sucessor de Moisés. Mas que para assumir essa importante missão, Josué tinha que se dispor, porque ele deveria passar o Jordão com o povo de Deus e conduzir esse povo até a terra prometida. Então Deus disse para Josué: não tenha medo, Josué, eu sei que a missão é difícil, mas seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei também com você. Eu não te deixarei nem te desampararei. Você só precisa de uma coisa, você só precisa ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes. Isso foi o que o Senhor disse a Josué, para encorajar Josué, para essa missão que ele estava entregando para ele. E quando Deus fala com Josué, a gente não vê nenhum sinal de resposta dele. A gente não vê Josué dizendo assim: poxa, Senhor, eu gostaria muito de ajudar, mas não vai dar, porque eu estou com muito medo. É uma missão muito difícil, esse povo não é brincadeira. É um povo que murmura demais, é um povo idólatra demais, é desobediente demais. Além do mais, vão acabar me comparando com Moisés, o grande líder e libertador do povo de Deus. Então, tudo que eu fizer não vai ser bom o suficiente, porque eles vão ter sempre em mente o que Moisés fez por eles. Então, vai sempre haver comparação. Josué estava com medo dessa comparação. Deus conhecia o coração de Josué e sabia que podia contar com ele. Mas Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos medos. E depois de dar essa missão a Josué, Deus o encoraja, dizendo assim: não tenha medo, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Eu não vou te deixar sozinho. A Bíblia não registra nesse texto nenhuma reação de Josué ao receber essa notícia da parte de Deus. Mas será que Josué teve medo? É claro que sim, senão Deus não teria repetido tantas vezes a Josué: não temas, eu serei contigo, ser forte, corajoso. Deus precisava inculcar essa ideia na mente e no coração de Josué. Ele precisava crer que ele poderia cumprir aquela missão que Deus estava dando para ele. Talvez Josué estivesse com medo de não conseguir cumprir essa importante missão. Talvez ele estivesse com medo da comparação, da reprovação, do julgamento daquele povo que respeitava e confiava tanto em Moisés. Deus então precisou mostrar para Josué que se Moisés, com todos os seus medos, com todas as suas limitações, ele foi capacitado por Deus para realizar grandes coisas, Josué também seria. E é interessante a gente perceber a didática de Deus. Eu acho muito interessante como Deus trabalha, como Deus age. Ele cura a nossa alma dos nossos traumas, dos nossos medos. Ele trata da nossa autoestima, da nossa autoimagem, para depois ele dizer assim pra gente: agora vá. Você lembra da história de Gideão? Está lá no livro de Juízes, nos capítulos de 6 a 8. Depois você pega a sua Bíblia e dá uma conferida nessa história também, é muito interessante. No caso de Gideão, Deus precisou curar primeiro a alma dele. Gideão estava atormentado pelo medo, escondido lá dos midianitas, ele estava malhando o trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente.
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Disse o Senhor a ele, né? E eu penso que quando o anjo do Senhor disse isso para Gideão, homem valente, ele deve ter ficado surpreso e pensado assim: será que Deus está falando com a pessoa certa? Isso é comigo mesmo? Eu não passo de um homem medroso e assustado. Então a Bíblia diz que a reação de Gideão diante do que o Senhor falou para ele foi o seguinte: Senhor, como eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Por essa reação de Gideão, a gente percebe como andava a autoestima dele. Ele se via como um pobre coitado, cheio de complexo de inferioridade, um servo que não conhecia o seu valor em Deus. E qual foi a resposta do Senhor para Gideão? Ah, então tá bom, Gideão, se é assim eu vou procurar outro para cumprir essa missão, obrigado pela atenção e até mais. Claro que não. O Senhor sabia que poderia contar com Gideão. Ele sabia que ele poderia vencer os seus temores, os seus medos e cumprir aquela missão que o Senhor estava entregando para ele. Então, primeiro Deus resgatou a autoestima de Gideão, dizendo para ele que ele era capaz, porque ele era um homem valente, ainda que ele não enxergasse essa virtude. Depois, Deus garantiu para ele a vitória, porque ele disse que o próprio Deus estaria com ele e não iria desampará-lo. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6. E aqui eu quero deixar uma dica preciosa. Antes de Deus te entregar algo para fazer, Ele primeiro vai tratar a minha alma, a sua alma. Ele primeiro cura os nossos traumas, Ele nos confronta com os nossos medos e depois Ele diz para a gente assim: agora vá. Mas por que a gente carrega então tanto medo? Desde bem pequenininhos, a gente é bombardeado por um monte de situações assustadoras, por um monte de mentiras que os adultos vão apresentando pra gente como se fossem verdades. Então, tem muita gente que mesmo depois de adulto, continua com medo de fantasma, medo da mula sem cabeça, medo do bicho-papão, medo da cuca, do saci-pererê. Eu me lembro que quando eu era criança, numa cidade do interior de Minas Gerais, a gente era aterrorizado pelo homem do saco. Esse terrível e assustador homem do saco era simplesmente um senhor que andava pelas ruas pedindo comida e roupas usadas. E tudo que ele recebia, ele ia colocando num saco de linhagem que ele levava nas costas. Então funcionava mais ou menos assim: você não quer comer? Eu vou chamar o homem do saco para você. Você não quer tomar banho? Eu vou chamar o homem do saco. Não quer fazer o dever de casa? O homem do saco está vindo aí para te buscar. Então a gente cresceu acreditando que se a gente desobedecesse, aquele homem, o homem do saco, buscaria a gente, colocaria a gente no saco e levaria embora com ele. Quer uma dica importante? Cuidado! O que ganha nossa atenção vai conseguir controlar os nossos sentimentos. A gente está vivendo num século atormentado por muitos medos e esse temor, essa insegurança tem aprisionado, tem acorrentado muitas pessoas. Tem pessoas que têm medo da vida, outras pessoas têm medo da morte. Principalmente agora nesse período, nessa época da pandemia. Alguns têm medo de ficar solteiros, outros têm medo de se casar. Tem gente que sofre de agorafobia, que é o medo de lugares públicos, e tem gente que sofre de claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Tem gente que tem medo da luz e tem gente que tem medo da escuridão. E ainda tem aqueles que têm medo do medo. O medo ele pode aparecer num nível equilibrado, que é o que a gente chama de temor natural, e pode aparecer também num nível exagerado, que é o temor que escraviza, que paralisa. O medo, então, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode nos livrar de perigos ou pode nos paralisar. Ele pode ser um freio que me impede de cair em abismos ou pode ser uma muralha que inibe a minha caminhada. O temor natural, que é o que a gente chama de medo bom, ele nos preserva. Ele funciona como um alarme
que impede qualquer ação minha precipitada. É uma reação protetora do ser humano, ele me protege. Por exemplo, o medo de altura me preserva, porque por causa desse medo eu não saio por aí me equilibrando em cabos de aço, subindo em árvores, subindo em postes. Então esse medo ele me preserva, ele me protege. Mas o medo mau é o medo que preocupa, é o medo exagerado, porque ele escraviza, ele paralisa a pessoa, ela fica sem ação. Muitas pessoas estão enfrentando hoje a terrível síndrome do pânico. E um dos vários sintomas dessa síndrome é o medo. Medo de perder o controle, medo da morte ou medo de uma tragédia iminente. Além de outros sintomas como a sensação de perigo iminente, tremores, tontura, desmaios, náuseas, calafrios, palpitações, taquicardia e entre tantos outros sintomas. Mas uma complicação frequente nessa síndrome do pânico é o medo do medo. Ou seja, o medo de ter outro ataque de pânico. E esse medo ele pode ser tão grande que a pessoa vai começar a evitar, vai evitar ao máximo qualquer situação em que essa crise possa acontecer de novo. O medo exagerado, o medo extremo, ele preocupa porque ele limita todas as minhas possibilidades. Ele fulmina com todas as minhas habilidades, ele limita o meu potencial. A pessoa fica paralisada, ela não avança, ela não segue em frente, ela recua de todos os seus planos, de todos os seus projetos. Eu ouvi uma vez um artista, um cantor, dizendo que ele só não fazia mais shows porque ele tem pavor de avião. Então ele só viaja de ônibus e isso dificulta as apresentações dele em alguns lugares. Então o medo, esse pavor do avião estava limitando as habilidades, as possibilidades desse artista. É normal sentir medo? O cristão, ele pode sentir medo? Quando Deus disse a Josué para não ter medo, Deus não estava dizendo para ele não sentir medo. Deus estava ordenando que ele não se entregasse ao medo que ele estava sentindo, que ele não se deixasse dominar pelo medo para não ser paralisado por ele. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Ou seja, você pode até ficar irado, só não deixe que essa ira te faça pecar. Da mesma forma, Deus está dizendo assim pra gente: você pode sentir medo, é normal. Isso é normal, só não deixe que esse medo te domine, que ele te paralise. Só não deixe esse medo se transformar em pavor. Jesus também sentiu medo, mas ele não se deixou dominar por ele. Apesar do medo, Jesus foi em frente, ele foi até o fim. Jesus também experimentou a dor, o medo, a tristeza, e a tristeza no seu nível máximo, a dor e a angústia no seu nível máximo, para mostrar para nós que isso é normal. Ele teve medo do que estava para sofrer, e num momento de profunda agonia e aflição, diz a Bíblia que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Esse texto está em Lucas, capítulo 44. Mas o que ele mostrou e ensinou para a gente foi que esses sentimentos, essas emoções, esses medos, eles não podem nos parar, eles não podem nos dominar, eles não podem nos impedir de avançar. Jesus, apesar de toda a dor que ele sofreu, do terrível medo que ele sentiu, da angústia, da solidão, ele foi capaz de dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, diante do medo, o que eu faço? Como é que eu reajo? A gente tem duas opções. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge. Eu li num livro da Joyce Meyer, o livro se chama Conversa Franca sobre o Medo. E nesse livro tem uma frase que me chamou muita atenção. Ela fala assim: faça com medo. Eu fiquei curiosa e depois eu vi que ela estava dizendo o seguinte: quando o medo chegar, a gente precisa confrontá-lo, ter coragem e seguir em frente. Porque se a gente ficar esperando o medo passar para a gente fazer alguma coisa, talvez a gente nunca saia do lugar. Quando eu peguei num carro pela primeira vez para dirigir, me deu um pavor, um medo de bater o carro, de alguém bater em mim. Mas eu precisei enfrentar esse medo para seguir em frente. Já pensou se eu estivesse esperando até hoje esse medo passar para eu poder tirar minha carteira de motorista? Talvez eu não dirigisse até hoje.
Então a gente tem que tomar cuidado com esse medo que limita. E nesse livro da Joyce Meyer, ela conta a história também de uma mulher que, depois que o seu marido foi morto, junto com outros missionários lá no Equador, ela teve a sua vida totalmente controlada pelo medo. Então, sempre que ela pensava em seguir em frente, o medo paralisava ela, o medo não deixava ela prosseguir. Até que um dia uma amiga dela disse uma frase que libertou aquela mulher. Ela disse assim: por que você não faz o que você tem que fazer com medo? Isso foi libertador para ela, porque depois disso, ela e a irmã de um dos missionários mortos, eles foram evangelizar tribos indígenas, incluindo aqueles que tinham matado o seu marido. Olha só, ela foi liberta daquele medo, daquela situação de medo e conseguiu avançar. Ela conseguiu ir ao encontro do plano original de Deus para a vida dela, depois que ela se libertou daquela situação de medo. O que você tem para fazer que ainda não fez, que está parado até agora esperando por causa do medo que você está sentindo? Medo de não conseguir, medo de fracassar, medo de falhar, medo de perder. Faça, ainda que com medo. Tenha coragem e siga em frente. E quando eu falo faça com medo, a gente está falando de coragem, porque a coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de avançar, apesar do medo. A Joyce disse que entendeu o que significa o não temas, tão falado na Bíblia, depois que ela descobriu que um dos significados da palavra medo é fuga, é fugir. Então, segundo ela, a expressão não temas significa não fuja daquilo que te assusta, daquilo que está te assustando. Não tente se esconder. Vá com a mão suando frio, mas vá. Vá com as pernas tremendo, mas vá. Mas aqui fica uma dica muito importante. Nunca vá sozinho. Convide sempre o Espírito Santo de Deus para te fazer companhia, para te dar a direção, para te dar todo o discernimento. Se você tem que fazer alguma coisa, Deus vai te capacitar para isso. Você não precisa se sentir capaz, você só precisa confiar e continuar, ainda que com medo. Deus não está buscando capacidade, pessoas capacitadas. Ele está à procura de disponibilidade. Ele está à procura de pessoas disponíveis. Sabe por que Deus usa pessoas imperfeitas? Porque as outras pessoas não estão disponíveis. Deus não vê apenas onde você está, mas Ele contempla o lugar onde você pode chegar, onde você pode estar se prosseguir, se não se deixar dominar pelo medo, se você confiar nele. Jesus nos prometeu: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Esse texto está em Mateus 28, 20. Ele não vê apenas o que você fez, mas o que você fará com a ajuda dele. Quando a gente diz faça com medo, a gente está querendo dizer o seguinte: enfrente, seja confrontado nos seus medos, mas não vá sozinho. Faça com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se você não confrontar e vencer o medo, ele vai continuar te impedindo de ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Quando eu olho para as minhas capacidades sem Deus, eu tenho medo de tudo. Mas quando eu mantenho os meus olhos nele, eu tenho a certeza de que com ele eu posso vencer todos os obstáculos. Isso está lá em Filipenses 4:13. Moisés precisou enfrentar o medo de falar, ele tinha medo de falar, para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Josué precisou enfrentar o medo de falhar, o medo da comparação, para cumprir a missão que Deus estava colocando nas mãos dele, para conduzir aquele povo até a terra prometida. Pedro precisou enfrentar o medo de afundar, para sair do barco, para dar o primeiro passo e para andar sobre as águas. Enquanto o medo diz assim para você: você não pode, Deus diz assim: vem, você pode. Tão somente ser forte e corajoso. Deus é quem determina os seus limites. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Depois você confere esses textos. Pode ser que você esteja vivendo hoje uma vida cheia de medos que estão aprisionando você dentro do barco. Que projeto você sabe que precisa realizar, mas o medo não tem deixado, o medo tem te paralisado?
É um concurso? Você tem medo de não passar e tem medo de ter que enfrentar o julgamento das outras pessoas? Tem medo da quantidade enorme de candidatos? Você tem medo de disciplinar o seu filho e ele ir embora de casa? Você tem medo de confrontar o seu marido por causa da vida promíscua que ele tem levado e ele te deixar? Você ainda não fez os exames médicos que você sabe que precisa fazer, mas você ainda não fez por medo dos resultados? Você ainda não pediu perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, porque você tem medo da reação deles? Aqui fica mais uma dica importante. Quando eu sou confrontado por aquilo que me causa medo e eu enfrento, eu tenho a oportunidade de superar esse medo e seguir em frente. Aquele medo que me paralisava, ele já não me paralisa mais. Ele não me aprisiona mais, porque eu enfrentei, porque eu confrontei e porque eu segui em frente. Sabe qual a melhor maneira de enfrentar o medo? Confiando em Deus. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Lucinho Barreto falando sobre a confiança e ele contou uma história que me chamou muita atenção. Ele disse que quando ele era jovem, ele e os amigos dele brincavam de cai que eu seguro. Eu acho que o nome da brincadeira era mais ou menos esse. E nessa brincadeira é o seguinte, eu fico de pé e atrás de mim fica uma amiga de prontidão esperando eu tombar para trás para que ela me segure. Então essa amiga diz assim, cai que eu seguro. E o objetivo dessa brincadeira é justamente testar a confiança no amigo. Será que eu confio nessa amiga o suficiente para cair para trás com a certeza de que ela vai me segurar? Para a gente se lançar nos braços de alguém, a gente precisa confiar que esse alguém não vai me deixar cair. E como é que eu faço para confiar em alguém? Eu preciso conhecer essa pessoa. A confiança, ela vem da intimidade. Sabe por que às vezes é tão difícil a gente confiar em Deus? Porque talvez a gente não o conheça de verdade. Para conhecer de verdade, eu preciso andar com Ele. Para conhecer o Senhor de verdade, eu preciso ter experiências com Ele, conversar com Ele, passar mais tempo com Ele, compartilhar o meu dia com Ele. Quando eu o conheço de verdade, eu reconheço a sua voz. Tem uma historinha muito interessante sobre intimidade também que eu quero compartilhar com você. Diz que um garoto de 10 anos de idade, ele estava em casa sozinho. Ele morava no 4º andar de um prédio. E de repente ele percebeu que o apartamento estava pegando fogo. Então ele ficou apavorado, ele gritava de medo e não sabia o que fazer, porque as chamas estavam tomando conta de tudo ali no apartamento. E ele não tinha acesso à porta de saída. Então ele foi para a janela e viu que o corpo de bombeiro já estava lá embaixo, com uma rede de proteção esperando que ele pulasse. Então ele começou a ouvir todo mundo lá embaixo gritando, pula, pula garoto, pula logo. Mas o garoto ficou paralisado, de medo, ele não conseguia nem se mexer. E todos que estavam lá embaixo continuavam gritando e no meio de todo aquele alvoroço, ele ouviu uma voz conhecida, gritando assim, vem filho, pode pular, eu tô aqui. Na mesma hora, quando o garoto identificou e reconheceu a voz do pai dele, ele pulou e foi salvo daquele incêndio. Isso é confiar, é a gente se lançar, né? Quando a gente se lança nos braços do Senhor, sabendo que Ele está ali para nos segurar, para nos amparar, para nos proteger. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E a esses que o buscam, que o temem, Ele vai fazer conhecer a sua aliança, Ele vai revelar os seus segredos. Isso é intimidade. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, elas são supridas, todos os nossos medos são dissipados, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a Bíblia. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, não tenha medo, tenha fé. O medo é inimigo da fé e a fé é o antídoto para o medo. O medo olha para as circunstâncias e a fé olha para Jesus. Tem uma frase de William Shakespeare que diz assim, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência a gente poderia ganhar por simples medo de arriscar. Lembre-se de uma coisa, faça, mesmo com medo, tenha coragem, vá, mas não vá sozinho. Vá sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus, sempre com a ajuda de Deus, sempre com Deus, com o Senhor à sua frente. Não fique esperando o medo passar para você avançar.
Porque o medo não vai desaparecer simplesmente porque você quer que ele vá embora. Ele precisa ser confrontado para ser vencido. A gente vence o medo quando reconhece que Deus está no controle de tudo. Quando a gente aprende a lançar sobre Ele tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, todos os nossos medos, todos os nossos temores. Ele é o nosso refúgio, dele vem o nosso socorro. Debaixo das suas asas a gente encontra proteção para os perigos que ameaçam a gente. Ainda que você ande, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer, porque o Senhor está aí, segurando a sua mão, atravessando esse vale com você. Não sobrecarregue o seu coração com medo. Deixe nos pés do Senhor todos os seus temores, tudo aquilo que tem atemorizado, aterrorizado o seu coração. Entregue, confie e descanse nele. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou e acha que ela pode ajudar outras pessoas a vencerem também os seus medos e a seguirem em frente, apesar dos seus temores, então compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui juntinho de novo, na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fique com Deus e até lá, se Deus quiser.